Boa tarde a todos. Antes de darmos início ao nosso estudo do Evangelho, nós gostaríamos de saber se todos estão bem e a gente tem que se cuidar, tomar muito cuidado para que a gente possa passar por essa situação da melhor forma possível. Mas antes de nós fazermos a nossa prece e o nosso estudo, nós queremos comunicar a todos que já iniciamos a nossa campanha de Natal da Casa do Caminho. Assim como gostamos de nos preparar para o Natal junto aos nossos, vamos colaborar para fazer um Natal alegre para os nossos irmãos da assistência, jovens e crianças da evangelização. Porque, como a doutrina nos ensina, nós temos que dividir aquilo que temos com aqueles menos favorecidos. E que nós possamos fazer a alegria dessas famílias, porque diante da pandemia, com tanto desemprego, tantas doenças, tantas contrariedades, eles estão passando pela vida assim como nós. E que o Senhor os abençoe e possa também tocar o coração daqueles que podem, para que possam contribuir para esse Natal. E vamos então fazer a nossa prece, erguendo os nossos olhos aos céus e rogando a Deus nosso Pai que Ele possa nos auxiliar nesse estudo, para que nós estejamos abertos a tudo aquilo que os amigos espirituais nos trouxerem para repartir com os nossos irmãos. Envia, Senhor, os teus bons espíritos para aplacar a dor daqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que murmuram, Senhor, dando-lhes a esperança, dando-lhes a coragem e a fé. E diante, Senhor, deste Evangelho Redentor de nossos espíritos, nós possamos fazer o melhor, aquilo que o nosso coração deseja, o bem pelo bem. E assim, Senhor, que seja em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. E hoje nós estudaremos o capítulo 9, que vão dos itens 1 a 10, e o título é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, né? E que a gente possa, através desse estudo, ir fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando até hoje. Mas nós gostaríamos de ler uma lição desse livro aqui, Livro da Esperança, antes de darmos início propriamente dito ao nosso estudo. Verbo Nosso, do Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ainda as palavras. Velho tema, dirás. Sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a empresa enfileira. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvales fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa, no intercâmbio afetivo, usemo-lo à afeição de água pura nos instantes graves.
façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários nos dias tristes. Tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-los na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Então, que nós tenhamos consciência das nossas palavras, dos nossos atos e sentimentos, para que não tiremos a esperança e não tiramos a alegria dos outros. Então, vamos agora ao nosso estudo, o Evangelho, e o subtítulo, que é Instruções dos Espíritos, Injúrias e Violências. Não esquecendo que depois vocês leiam, porque a gente não pode ler tudo, porque o tempo é muito pequeno e não dá tempo da gente ler tudo. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Aí a gente vê que Jesus, quando aqui esteve, ele teve que usar de uma linguagem que tocasse o coração dos homens, de uma forma que eles pudessem entender e aceitar. Porque se Jesus trouxesse o seu evangelho da forma que deveria ser colocado, porque se a gente for perceber, até hoje, a gente às vezes lê algumas parábolas, algumas coisas, e a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender e de aceitar. Imagine naquela época, com aqueles homens embrutecidos, que faziam muito mais justiça pela violência, aí a gente vai ver que, na realidade, tudo veio ao seu tempo certo. E Jesus continua nos trazendo, através de toda a bibliografia da doutrina espírita, através de espíritos que trouxeram suas experiências, os conceitos que nós temos que praticar nesta vida. Então, aí a gente fala, naquela época em que Jesus aqui esteve, raca era uma expressão que se usava para desprezar o homem, até aqui no Evangelho diz que raca entre os hebreus era um termo de desprezo, significava homem sem nenhum valor e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. Aqui é evidente que, como em qualquer circunstância, a falta é agravada pelas intenções, Ela pode ser atenuada ou ela pode ser condenada. Porque, na realidade, às vezes a gente fala muita coisa sem intenção.
Quando a intenção é de auxiliar, tudo bem. Agora, quando é com a intenção de denegrir a pessoa, que vantagem a gente tira disso? Aquilo que a gente não gosta que façam para a gente não pode fazer para os outros. Então a gente tem que ter consciência daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, porque o pensamento também tem peso. Aí lembra que a lição ali diz que a ação magnética é como se fosse um raio e ela vai atingir aquela pessoa, mas uma parte desse raio vai ficar conosco. Então vamos analisar bem o que nós estamos fazendo dos conceitos que nós estamos recebendo, né? E aí ainda fala aqui no Evangelho, é que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Aí a gente vai pensar, se a lei de caridade é a lei primeira que Deus instituiu, nós temos que ter caridade com os outros, assim como queremos que essa caridade seja para conosco. Então vamos avaliar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que não sejamos também destruidores de alegrias, de esperança e de incentivo àqueles que estão ao nosso entorno, né? E aí a gente vê que o Evangelho ele vem todinho explicando aquilo que nós devemos fazer. E ele fala, o homem, aí ele ainda fala assim, que nesse capítulo está falando que a gente tem que conquistar os bens do céu. Mas enquanto a gente está na Terra, a gente tem que viver como homens. Nós temos que viver como a sociedade, mas a gente não pode ser materialista. A gente não pode se apegar tanto às coisas materiais. A gente tem que viver como homem, sim, mas com equilíbrio, com lucidez e discernimento. Porque é isso que o Evangelho vem dizendo o tempo todo para nós. Vem nos alertando das nossas responsabilidades diante do conhecimento. A gente não vê lá no Evangelho que fala que muito será pedido àqueles a quem muito hajam dado? Esses somos todos nós. Porque se a gente for analisar, a gente está recebendo muito mais do que a gente precisa e merece. Mas a gente ainda vê as coisas como o dia a dia, como a vida passando. A gente não se enxerga como espírito, mas nós somos espíritos, que estamos aqui sim, não em recreio nem a passeio, mas como uma oportunidade de reescrevermos a nossa história, para sermos melhores, para sermos benévolos, caridosos, termos a abnegação, de olharmos tudo aquilo que nós temos, usar sim com parcimônia, com responsabilidade sim, porque todos os bens que nós temos, eles só são emprestados por Deus a nós. A família, o corpo, a casa, o carro, nossas vestes, nossos alimentos, tudo isso são empréstimos de Deus. E se nós estamos recebendo esse empréstimo, nós temos que saber dividir com aqueles que são menos aquinhoados, aqueles a quem a vida está castigando de uma forma rude, porque são irmãos nossos, que também estão na luta, que estão também em aprendizados. Então, vamos viver como homens, sim, mas vamos viver procurando repartir aquilo que temos com aqueles que têm menos. E não é o que acontece quando nós dissermos que a nossa campanha do Natal se iniciou? Fique pensando bem. Se você não tem determinadas coisas na vida, você vai ficar muito feliz se um irmão nosso chegar perto de você e oferecer aquilo que você está com dificuldade de conseguir. Então, vamos analisar esses sentimentos para que a gente possa, sim, auxiliar e não denegrir, né? E vamos lá.
aqui ainda falta não. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Porque, na realidade, as duas chagas que nós temos é o egoísmo e o orgulho. Ainda são faltas cometidas por todos nós. E mesmo aqueles que dizem que são desinteressados, que não têm nenhuma ambição, no fundo, trazem alguma coisa. Então, a gente precisa usar, sim, de tudo que Deus nos empresta para dividir com os nossos irmãos necessitados. Aí ele ainda fala aqui, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então a gente vê que se a gente quer a paz, nós temos que estar em paz conosco mesmo. Se a gente quer o bem, a gente tem que fazer o bem sem interesse. Mas será que no fundo, sempre não há um interesse naqueles móveis que a gente executa? Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deseja? Vamos analisar os nossos pensamentos. Vamos ler mais um pedacinho do Evangelho, que agora é nas Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Então, quando o homem estiver consciente das leis morais que têm que ser desenvolvidas por eles, a gente vai ver muita coisa assim. Aqui está falando até que a gente vê que as aparências às vezes enganam, né? Porque às vezes a educação do mundo, ela nos dá um verniz, que não é verdadeiramente aquilo que nós temos que fazer, né? Aí ele ainda fala, quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas? Então a gente tem que ser, sim, brando e pacífico. A gente tem que ser verdadeiro em todos os momentos da nossa existência. Não é só dentro da casa espírita que nós devemos nos mostrar cristãos, mas é em todos os lugares em que nós visitarmos ou frequentarmos. Porque às vezes eu posso ser muito melosa, muito amorosa, desde que não me toque nos meus calos, desde que não me firam no meu orgulho. E não é isso. O Evangelho é muito mais profundo. Ele faz nos conhecer os escaninhos do nosso espírito. Somos exigentes? Somos tolerantes? Somos benévolos? Vamos avaliar. E ele ainda fala aqui que às vezes eu posso ser boa para você até que chegue um momento em que você não toque aonde eu não quero. Que ele não fira a minha personalidade, a minha maneira de ver a vida. Eu posso ter pontos de vista diferentes dos vossos, mas eu posso ser de uma forma amorosa, sim, sem fingimento. Porque quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa e desde que você faça a vontade dela, ela vai te tratando muito bem. Mas é só você falar alguma coisa que a contrarie, pronto, aí a gente costuma dizer que o caldo entorna, né? Então vamos avaliar esses pensamentos e sentimentos que trazemos em nós. E aí a gente sabe que tem muita gente que gosta de ser violento, de agredir, de menosprezar, de falar palavras duras que ferem aquele que está ouvindo.
E às vezes, ele até pode falar assim, aqui eu mando e todos obedecem. Será que ele já pensou no fundo que com todo esse sentimento ele não pode ser detestado? Aí a gente fala muito em respeito. Respeito é quando a gente respeita o outro, sim, naquilo que ele é, de conformidade com a sua educação, porque a gente também não vai exigir do outro aquilo que ele não traz em si, porque a gente só dá aquilo que a gente tem no coração. Então, não basta só a gente ser assim amoroso, ter assim palavras doces, e no fundo, a gente ser agressivo, a gente tirar o chão do outro, a gente tirar a liberdade do outro, a gente tirar o raciocínio do outro. Vamos avaliar tudo isso que nós trazemos em nós, né? E aí fala da paciência. 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 Será que nós somos pacientes? Vamos pensar. Aí ele está falando aqui, no item da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória do céu. Aí a gente lembra daquele menino lá no céu e inferno, que tinha uma deformidade praticamente de nascença, mas que ele procurava ser sempre calmo, pacífico. Aí, quando ele estava com muita dor, ele pedia ao doutor que desse mais uma injeção daquelas que o faziam dormir, porque assim ele não incomodava os outros companheiros. E quando ele desencarna, é perguntado a ele como é que ele conseguia ter tanta resignação e tanta paciência diante do sofrimento e da dor que ele estava passando. Aí ele falou que tinha um anjo que tomava conta dele, que velava por ele, que dava-lhe o ânimo e a esperança. Então vamos pensar nisso. Quando a gente estiver diante de uma dor, de uma dificuldade, vamos pensar nesses nossos amigos espirituais que com certeza muitas vezes estão escandalosamente debruçados sobre nós e a gente fica se lamuriando, lamentando, se queixando. Vamos pegar essas histórias que trazem exemplos de resignação, de coragem, de aceitação daquilo que tem que passar, né? Porque todos estamos neste planeta por alguma coisa. Para quê? Para aprendermos a sermos melhores. Então, façamos a nossa parte, né? Aqui tem mais alguma coisa? E ele ainda fala, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos para a cabeça para a terra. Então, quando a gente estiver diante de uma dificuldade, olhemos sim. Eu costumo dizer que não é para o alto, não. Olhar para trás, porque a gente vai ver que tem gente com muito mais problemas e está resignado diante da dor, do sofrimento e está passando por aquilo que ele tem necessidade. Então, vamos nos espelhar nesses grandes vultos que deixaram suas marcas de força e de coragem, para que a gente também tenha a mesma determinação no bem e na paz, né? E aí ele ainda fala, coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes de expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos, essa palavra resume tudo. Isso aqui é um espírito amigo de Havre, em 1862, que nos trouxe essa mensagem, né? E vamos falar agora da obediência e da resignação. A gente costuma dizer que a doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente, com a negação do sentimento e da vontade. E ainda fala aqui no Evangelho, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, se nós estamos passando pelas expiações e pelas provas, a gente sabe que tudo isso foi construído por nós mesmos, as nossas escolhas erradas do passado, e que hoje a gente está tendo uma oportunidade
de reescrever a nossa história de uma forma diferente. Então, a gente tem que ser, assim, obediência às leis do Pai, porque foi elas que nós infringimos. E ter resignação diante das dores, para que nós possamos receber o auxílio daqueles que estão, sim, invisíveis a nós, mas que estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, né? E aí a gente vai pensando, né, que os nossos amigos espirituais, quando nós estávamos para reencarnar, eles nos avaliaram, eles nos deram uma carta branca, como a gente costuma falar, acreditando que nós íamos suportar aquilo que era necessário. Mas quantas vezes, diante da luta, diante da aflição, diante do desespero, a gente quer desistir de tudo? Não podemos mais, porque o nosso comprometimento com a lei de Deus é muito maior. A nossa responsabilidade e a nossa cobrança vai ser muito maior diante do que conhecemos. E olha, e ainda a gente fala, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio exatamente no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renunciação à sensualidade. E a gente vai ficar pensando assim, é interessante, o Evangelho já foi escrito há muito tempo, mas a gente vê que todos os ensinos de Jesus, eles são muito atuais. A gente vai ver no nosso entorno agora, se nós não estamos novamente nesse momento de corrupção, nesses momentos de estarem oprimindo a humanidade de uma forma terrível, né? Mas aí a gente não está aqui para criticar e nem para julgar ninguém. A gente está aqui só para analisar e ver o que nós vamos aproveitar desses conceitos que estão sendo relembrados para nós o tempo todo. E ele ainda fala que cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. Aí ele fala que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. A gente não sabe que a gente tem que desenvolver as duas asas, a do amor e da sabedoria? Aí a gente sabe que a da sabedoria a gente está bem lá em cima, mas da moral, do amor, a gente está ainda muito aquém. Então, procuremos sim ler o Evangelho em toda a sua profundidade, para que nós possamos obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da nossa geração. Vamos sim, porque mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Aí a gente vê que tudo tem uma razão de ser na nossa vida, né? Que a gente possa, assim, levar esse evangelho de forma equilibrada, de forma justa, para que a gente não venha a cair nos mesmos ledos e enganos que a gente vem se arrastando através de encarnações e encarnações. E vamos agora ao item 9, que é a cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima de todos os seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então, o que acontece? Ela se entrega à cólera. Aí a gente vai ver que aquele que tem momentos explosivos de cólera, no momento que ele está dessa forma, ele começa a quebrar objetos, ele começa a ferir os seus semelhantes. Aí a gente pensa, de que adianta tanta brutalidade?
Porque às vezes, nesse momento, a gente vai ver que nesse ato a pessoa pode se arrepender para o resto da vida de ter feito alguma coisa que agrediu o outro, às vezes destrói a sua própria vida, né? Então a gente sabe que esses momentos de cólera, eles alteram a nossa saúde. Eles fazem com que a gente seja a primeira vítima desse estado de cólera. Então, a gente tem que, quando a gente estiver diante de um problema, vamos primeiro, como eu costumo dizer, respirar fundo, vamos nos acalmar e vamos ver se tem necessidade da gente se encolerizar e acabar prejudicando a própria saúde. Vamos analisar se esse gesto não vai ser muito mais destrutivo em nós. Vamos avaliar tudo isso, né? Olha, e aí a gente sabe que, de acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos seus defeitos, nos quais ele se compraz voluntariamente, o que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Então aí a gente vai dar motivo da cólera? Em vez de reconhecer a sua culpa, vai colocar a culpa nos outros? Aí a gente vai falar, a cólera é um mal do espírito. Não é o corpo que dá cólera. A gente pode ver até num corpo assim, sem movimento, mas a gente ser violento internamente. Aí a gente sabe que todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. E aí a gente vai ver aqui também que no Consolador, no item 181, ele fala como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana. Aí Emmanuel, o Espírito responde, a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa de um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabiliários, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos remorsos. Então, a gente sabe que, aliás, não é nem amargosos remorsos, é amargosos ressaibos, que está aqui no Consolador. Então, a gente tem que analisar aquilo que a gente está fazendo para que a gente possa viver harmoniosamente junto àqueles que estão junto a nós, aceitando cada um da forma que é, porque a gente costuma dizer que a gente não muda ninguém, a não ser nós mesmos. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos, através da experiência da vida e das provas que nós necessitamos passar, ser pacífico, ser brando, ser caridoso, ser benevolente, ter paciência e todas as virtudes que o Cristo nos ensinou, para que a gente possa ter um mundo melhor, para que a gente possa, através dos nossos exemplos, fazer o nosso melhor. E ainda aqui no finalzinho do item 10 fala: a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ser vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Quem fala isso é Hahnemann, Paris, 1863. Então, quando nós desejamos ser melhores, se a gente despender esse esforço para que seja melhor, procurando nos libertar dos velhos vícios que trazemos arraigados ainda em nós, de perceber que tudo é uma questão da gente fazer sacrifício na hora certa, de ter esperança de que tudo vai melhorar, de que eu só me modifico e contagio o outro através da minha exemplificação,
E foi isso que Jesus fez o tempo todo enquanto aqui esteve na terra. Foi brando, pacífico, indulgente, misericordioso e continua sendo até hoje. Porque nós aqui somos espíritos milenares, mas que ainda fazemos muita coisa errada, muita besteira, cometemos muitos erros. Vamos valorizar a vida assim como ela nos mostra. Vamos agradecer a Deus o dom da vida, porque a gente tem um lar, porque a gente tem essa doutrina que nos esclarece sobre vários pontos da nossa existência. E vamos olhar os outros de uma forma diferente, porque cada um está no seu momento, cada um está na sua hora. E a gente costuma dizer que a natureza não dá saltos, que tudo tem uma razão de ser, que tudo está certo. E como André Luiz fala, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e com tudo de acordo com aquilo que nós temos que passar, nem mais nem menos. E Deus é tão generoso conosco que todos os dias nos dá a oportunidade de refazermos a nossa história de uma forma diferente. Então vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a Deus que alivie a dor dos nossos irmãos que estão no mundo, por aqueles que perderam o emprego, por aqueles que não têm o alimento na sua mesa, por aqueles que estão sofrendo alguma opressão na vida. E que eles tenham coragem, que eles permaneçam com fé, que eles tenham esperança de que tudo isso passe, de que tudo isso vai melhorar. Porque Deus quer a nossa felicidade, não da forma que nós desejamos, mas da felicidade de sermos melhores. E vamos colaborar com a vida de uma forma diferente. Então, nós vamos agora entregar o nosso coração ao Pai, agradecendo a Ele pelo momento do estudo, mas rogando as vossas bênçãos para o universo inteiro, nossa família maior, para que todos possam, sim, ter coragem de domar as suas más tendências e ser melhor. Que Deus, Jesus, Maria de Nazaré e toda essa direção espiritual da Casa do Caminho possam nos dar a permissão de encerrar esse estudo na tarde de hoje. E que a paz esteja e permaneça em cada lar e em cada coração. Deus abençoe a todos. Muita paz a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus.